Hoje a gente sabe que escravo não era como a gente entende, tinham vários níveis, né? Vários grupos de escravos diferentes. Então, só continuando aquela questão da escrita, que tem muito mais coisa que você pode verificar sobre essa questão da escrita. Mas faz muito tempo, não há uns 10, 20 anos atrás, os livros de história que eram ensinados nas escolas brasileiras tinham lá como se o Egito fosse a primeira civilização. E se esquecia essa parte mais oriental, por causa dessa influência, né? Pode continuar. Então, House e seus seguidores, eles alegam, eu chamei isso, o prego número 5, chamei de anacronismo literário. Vocês vão entender por quê. Então, eles diziam o seguinte, olha, tem muitas repetições de narrativa no Pentateuco. Tem muitas contradições, coloquei entre parênteses, tem muita interpolação. No meio lá tem uma coisa estranha. Mudança de assunto. O autor está falando de um assunto, de repente ele muda. E outras coisas que para House e seus seguidores eram prova de que haviam fontes distintas que compunham o Pentateuco. Isso é um anacronismo literário do Ocidente. Está baseado numa análise da narrativa greco-romana. Está baseado numa análise da literatura ocidental, tá? E não na literatura oriental, não na forma de pensamento hebraico oriental. Que a forma de pensamento, ela se dá diferente de pessoa para pessoa, de povo para povo. Então, eu não posso comparar a narrativa grega com a narrativa semítica. Elas não têm semelhanças literárias em forma de pensamento. Então eu tenho que analisar a literatura dentro do que a gente chama do seu corpus literário. É o próprio texto, é a própria literatura, é a literatura daquele povo, daquela região que eu tenho que analisar. Muitas fontes foram divididas com base numa análise ocidental da literatura hebraica. Então, o que eles viram como repetições, mudança de assunto, falaram, isso aqui são fontes diferentes. Porque eles estão analisando com base numa estrutura de pensamento ocidental. Tá? Isso é anacronismo. A maioria dos pressupostos da teoria documentária são anacrônicos. O que é anacrônico? Eu uso o pensamento de um tempo, a forma de pensar de um tempo, para analisar um tempo antigo, a forma de pensar antiga. Claro que vai dar problema. Claro que eu vou desconstruir. Porque a literatura tem que ser analisada onde ela surgiu, no povo que ela surgiu, da forma de pensar daquele povo. E não da forma de pensar ocidental. O anacronismo perfeito são os Flintstones comemorando o Natal. Comemorando o Natal, justamente. Então, esse anacronismo é o tempo errado, a forma errada de analisar. Então, é um anacronismo literário. Pode lançar. Se a gente comparar, então, a literatura bíblica dentro do contexto sociocultural que ela está inserida, que é o Oriente Semítico, né? A gente percebe que há semelhança desse estilo literário hebraico com o estilo literário oriental, que é repetição, paralelismo, reiteração, interpolação de histórias e tantos outros estilos literários que utilizaram no Oriente, e nem por isso esses textos paralelos foram divididos em fontes. Que eu sempre peço e falo, olha, mesmo peso e a mesma medida. Você está fazendo com a análise literária, então vamos fazer com as outras literaturas também. Sempre tiver repetição, então vamos dividir em fontes. Sempre tiver uma interpolação de história, mudança de assunto, divide em fontes. Faz isso com a literatura antiga e até moderna, e você acabou com a literatura. Você tem 1000 fontes. Você pegar Machado de Assis e fizer isso, você vai ter 1000 fontes de Machado de Assis, né? Mesmo porque muitos desses nossos escritores brasileiros escreviam para o jornal. Então eram pedaços de texto que escreviam toda semana. Você imagina a mudança que vai haver de estilo, de vocabulário, e nós vamos dividir essa literatura em fonte. Mas muito pior é fazer uma análise ocidental na literatura semítica antiga.
Isso é um anacronismo literário. Pode avançar. Agora, o que eu acho interessante, que houve muita gente antes de nós, que já pregou muitos pregos no caixão do Weyerhaeuser, né? William Henry Green, ele fez ironicamente uma divisão de fontes do texto de Lucas 15. Ele falou, é análise literária? Então vamos fazer. Pegou lá o filho pródigo e dividiu fonte A e B. Ele fez ironicamente, mas ele fez bem dentro, como se ele fosse um defensor da teoria documentária, só que pegando o texto de Lucas. Então ele fala, olha, na narrativa A, o filho é de um jeito, na B é de outro, o pai trata de um jeito, na narrativa B ele trata de outro. Ele fez essa divisão e demonstrou a artificialidade da teoria documentária. Se a gente for aplicar isso num outro texto, vai ser um absurdo. E ninguém, em sã consciência, vai dizer que Lucas 15 é uma interpolação de fontes. Um outro autor, aqui não está citado, vou continuar aqui, ele fez isso com Romanos. Aliás, quem já leu Paulo, estão perdidos se ele fizer isso com Paulo. O que tem de repetição em Paulo? O que tem de reiteração em Paulo? Paulo está lá, mas alguém bateu na cabeça dele, né? Ele está falando um assunto, muda para um outro completamente diferente. Dentro desse ele insere um outro assunto, depois ele volta para o começo, depois ele volta para aquele que estava lá no meio. Mostra que Paulo realmente era judeu, era rabino, não é? Você pegar o Talmud, o Midrash, textos hebraicos, realmente eles têm essa característica semítica de, você pega o Talmud e não tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Cara, começa a discutir um negócio, entra o rabino no meio, discorda da discordância, discorda de mim mesmo, discorda de você também. Onde tem dois judeus, tem três pensamentos diferentes, né? A gente discorda até dele mesmo. E ninguém nunca foi dividir os midrashos, o Talmud, os textos hebraicos e falar, são várias fontes. Se você fizer essa divisão de fontes em Romanos, você vai dizer que há várias. Aliás, infelizmente, essa teoria passou para o Novo Testamento também. Que alguns vão dizer que uma carta paulina, por exemplo, são 2 epístolas, são 3. Isso está nos nossos manuais aí. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque também é uma análise anacrônica. Filipenses, por exemplo, o pessoal fala, no capítulo 3 muda o enfoque, então é uma outra epístola que Paulo enviou. Não tem prova nenhuma disso. Tá? A história da transmissão do texto mostra que as epístolas paulinas foram transmitidas como únicas e nunca houve essas divisões de várias cartas. Então toma um pouquinho de cuidado, porque a gente precisa analisar que o texto, mesmo do Novo Testamento, é escrito em grego, mas a mente não é grega. A mente é judaica. O Novo Testamento é um texto judaico, escrito em grego, mas é um texto judaico. E tem que ser analisado como tal. Pode avançar. Até aqui tudo bem? Eu coloquei 5 pregos só, depois você ajuda a pregar mais o caixão de Weyerhaeuser, né? Porque há outros pontos interessantes. Eu vou falar de algumas inconsistências, tá? Então, esses argumentos e outros mostram que o Weyerhaeuser precisa ser enterrado porque não tem fundamento mais a teoria. Pode até ser que na época, como não havia muitos achados arqueológicos, como não havia muitas pesquisas relacionadas ao Oriente, à literatura hebraica, essas pesquisas são recentes, muitos achados recentes. Tem achado em 1996, muito recente. Tem achado recente aí, e descobertas, que mudaram muito as perspectivas. Aliás, todos os achados arqueológicos, lê lá o livro do pastor Ernesto, tem muita coisa sobre arqueologia, muitos achados que foram feitos depois de Weyerhaeuser, depois da teoria documentária, eles deixaram muito evidente que aquelas afirmações, que a Bíblia não tinha base histórica, que aqueles povos não existiam, isso aí caiu por terra, mas ninguém lembra, isso que é interessante. Ninguém quer lembrar. Porque se a gente fizer um livro só de lembrança, lembranças das afirmações que diziam que não existia tal povo, acharam tal povo.
que não era assim. Show. Vou falar de algumas dessas inconsistências. Pode avançar. Agora eu peguei a tabela aqui do Norman Geisler. Você não tem, vale a pena, Enciclopédia de Apologética, resposta aos críticos da fé cristã. Há duas maneiras de você analisar e de você fazer crítica do Antigo Testamento. Nós temos aqui uma matéria que chama Crítica do Antigo Testamento. Tá? Nós estudamos crítica do Antigo Testamento. Mas tem duas formas de você estudar a crítica do Antigo Testamento. Tá? Uma forma que é chamada de crítica positiva, construtiva, e uma crítica negativa, que é destrutiva. Então, qual que é a base da crítica positiva? É que a Bíblia é um livro sobrenatural, é um livro de Deus, é uma revelação de Deus, é um pressuposto que nós não podemos abrir mão, senão nós vamos tratar as Escrituras como um livro qualquer. E a crítica negativa vai dizer, não, a Bíblia é um livro comum, como outro qualquer. Uma coisa muito interessante dos irmãos terem em mente, não existe neutralidade, tá? Não existe, isso é um mito. Isso na academia é um mito também. A academia se acha neutra, isso não existe. Sempre alguém vai seguir algum guru, algum autor, algum sabidão, algum doutor, e sempre numa análise vai haver pressupostos, tá? Pressuposto por pressuposto, nós ficamos com o nosso. A Bíblia é um livro sobrenatural. Ela é um livro de Deus. Deus usou homens, mas esses homens foram usados e pela inspiração de Deus eles escreveram. Era a crença de Jesus, era a crença dos apóstolos, é a crença da igreja cristã há séculos. Se a gente muda isso, nós mudamos o pressuposto e muda tudo. A análise vai mudar. Então, a crítica negativa é destrutiva, ela é naturalista. Vai dizer que a Bíblia foi uma evolução religiosa, como queria Van Hal. Qual que é a regra? O texto é inocente até que se prove ser culpado. Qual que é a regra da crítica negativa? O texto é culpado até que prove ser inocente. Então há duas formas de você ler a Bíblia. Você viu alguma dificuldade? Você fala, não entendo, não estou entendendo isso aqui. Vamos ver o que é. Tem outra forma, está errado. Não é? Na primeira forma, você deixa o texto falar. Aliás, não é nem uma visão sobrenaturalista, essa é uma visão natural. O texto, qualquer texto, é a regra pro réu, né? O réu é inocente até que se prove o contrário. Mas não que ele é culpado até que se prove o contrário. Então o crítico lê um texto na Bíblia, não entende, está errado. Ele vê uma repetição de história, é uma fonte. Ele vê duas narrativas que parecem contradizer, é contradição. Ele não vai tentar procurar resposta para aquilo. Ele não vai tentar achar uma solução. Ele vai dizer, está errado. É uma visão diferente. O texto já é culpado. O texto já está errado. Qual que é o resultado? Numa visão sobrenatural, em que nós analisamos a Bíblia como verdade, então a Bíblia é completamente verdadeira. Pode ter coisas que eu não entendo, mas ela é verdadeira. Quando eu analiso uma forma naturalista e negativa, a Bíblia é parcialmente verdadeira. Isso é interessante. Parece até uma segunda via. Ah, mas a gente não pode ser radical. Tem partes lá que não são verdadeiras. Agora eu me pergunto, quem é que vai dizer quais são as verdadeiras e quais não são? Se a gente ficar com essa opção que a Bíblia é parcialmente verdadeira, quem é que diz o que é verdade e o que não é? É o crítico? É o erudito? Então nós estamos transferindo a responsabilidade da própria Bíblia, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, para dizer o crítico interpreta a própria Bíblia. O erudito é que diz o que é verdadeiro e o que não é. E hoje o erudito vai dizer uma coisa e amanhã ele vai dizer outra coisa, porque é natural da pesquisa hegeliana, né? E haver um progresso, uma mudança. Então, hoje essa passagem é verdadeira. Amanhã vai vir um erudito XYZ e vai dizer não. As novas pesquisas
dizem que essa passagem não é verdadeira. Como fica a autoridade final numa visão construtiva e positiva? A Bíblia é a palavra de Deus, que condiz com a natureza de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, ela não pode ser falha em nenhum aspecto. Se em algum aspecto ela é falha, então não pode ser palavra de Deus, porque Deus não é falho. Mas uma visão naturalista, então a Bíblia é mente do homem. A religião de Israel foi uma